O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Este episódio conta com a participação de Paula Alice, Gildon Oliveira e Diego Araúja. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Vamos começar mais um podcast, O que o Teatro Baiano tem, com Gildo Oliveira mediando uma conversa descontraída sobre dramaturgia, com a presença de uma dramaturga incrível, não é só porque é minha amiga, mas é porque é tudo na vida do Teatro Baiano, Paula Alice, e outra representatividade que me deixa muito feliz e contente, Diego Araúja. Desejo a todo mundo uma excelente conversa. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu fui convidado para aqui, tinha uma questão para mim que me chamou bem a atenção e que me deu muita vontade de participar dessa conversa, que é a ideia não só de resgatar memórias, mas é também como, de alguma forma, a gente consegue não só falar desses momentos do passado, mas principalmente como é que a gente se insere nesse lugar, como é que a gente enxerga na nossa atualidade, né, como o teatro vem se configurando. E aí, lógico, que eu acho que a gente deve começar pensando, já que somos todos aqui dramaturgos, uma coisa que me chama a atenção é o que, primeiro, a gente consegue assistir no teatro que é feito em Salvador, que se destaca e que ganha esse espaço tão importante ou tão afetivo em nossa memória. E aí eu vou começar com Paula Alice. Olá. Diga aí, uma lembrança que você tem de uma dramaturgia que te marcou. Daqui da Bahia, né? Daqui da Bahia. A última coisa chocante que eu vi, que eu fico brincando com o Diego, não só porque ele está aqui, mas realmente a última grande coisa assim, que eu assisti, que saí muito impressionada, chocada. Inclusive fui falar com ele emocionadíssima, assim, ele, coitado, né, recém-saído da cena. Eu, assim, que coisa incrível, que foi Quase Ilhas, que é esse espetáculo que ele fez, que não foi nem o último, né? O último foi o Holocausto, né? Quase Ilhas foi um evento, uma coisa impressionante, assim, não tem nem assim uma palavra para falar, porque inclusive essa terminologia de dramaturgia é uma terminologia que não é empregada na peça. Convidei Diego e Laís para irem lá em Santo Amaro, onde eu trabalho na UFRB, falar um pouco sobre a experiência deles como artistas, mas bem focada também em Quase Ilhas, que é inexplicável. Eu tive uma sensação parecida quando eu assisti Rosário, de Felícia de Castro. Foi a primeira vez que eu vi Felícia em cena e também tive esse mesmo tipo de reação, que a parada te toca tanto de uma forma que eu, pelo menos, não sabia nem explicar, que todas as vezes que eu via Felícia depois da peça, que foram poucas, eu ficava emocionada. Então, pense em uma pessoa que você não conhece, vem falar com você depois de ver sua peça e nas próximas 3 vezes chorando esse tipo de reação. E eu acho isso muito bom, né? Porque às vezes a gente não sabe direito nem explicar como aquilo te toca. E te toca por um viés emocional tão forte que é isso. Você está demonstrando uma reação muito genuína, né? Claro. A partir de muitos elementos, né? Porque tanto Quase Ilhas quanto o Rosário exploram um teatro imagético, sonoro, é uma coisa que te envolve, te cerca, te abraça. Então, não dá nem assim para dizer uma coisa só assim que eu destacaria, sabe? É a presença, né, dos atores, é a música, é um conjunto que é a magia do teatro, né? Esse conjunto antes incrível. de você responder, diga aí um pouquinho sobre como é o processo Quase Ilhas, que tocou tanto Paula Alice. E várias pessoas do Brasil e do mundo. Quase Ilhas foi uma obra que eu fiz em 2018. Foi o primeiro resultado, vamos dizer assim, público de uma pesquisa poética que eu realizava desde 2015, mais ou menos, que eu chamava de Estética para um Não Tempo, que era buscar um tempo experiencial, mas, né, não exatamente cronológico, um tempo de relações entre audiência e performance, encenação, e traçando isso também por uma afroperspectiva, né? Foi aí que eu comecei a estudar esse gênero literário que é o Oriki, e depois aliando isso a uma dramaturgia de ações dos atores, dos performers, que eu comecei a chamar de Alarinjo, no sentido menos de instituir aqui um jeito de performar, mas indicar uma herança performativa que
a gente não estuda aqui, né? Que isso não está nas escolas de teatro no Brasil. E que tem a ver com um tipo de teatro, um tipo de performance teatral e urbana que temos muitas heranças, né, aqui, né, como Nego Fugido, como Cavalo Marinho. São correlações possíveis que a gente pode fazer com a Larinjô. E aí, nesse sentido, eu comecei a estudar a escrita do gênero Oriki mesmo, ler alguns, traduzir alguns, assim, meio tortamente, inserir em vários pequenos cursos de língua iorubá para entender o sentido, e estudando a partir disso essa outra performance, esse estudo dessa dramaturgia dos performances que é até bem stanislavskiana, né? Que é o estudo de unidade de ação, de como você bota ali a linha transversal de ação. E aí ali com o Oriki essa memória afrodiaspórica, né? Podemos dizer que em termos desse elemento dramatúrgico e textual em Quasílias é muito por aí, né? E além da concepção espacial, né? que era o que me ajudava a propor esse outro tempo de relação, né? Que tirando de uma certa área talvez mais íntima da gente, né? Que é o edifício teatral, independente se ele é a italiana, se é uma arena. Aí isso permitiu Quasílias foi esse primeiro resultado dessa pesquisa, né? Publicamente, pelo menos. Arrasou. Agora eu vou para a pergunta de referências. Para além disso, né? Você cita, Diego, que está aqui. Para mim, agora digo para você, e depois eu vou para essa pergunta, qual é a peça que você assiste ou a obra que você assiste que te marca numa perspectiva não só da dramaturgia, mas que você olha para aquilo e ela ganha esse espaço em sua memória? Daqui de Salvador. Que eu assisti. Sim, sim. Olha, a primeira peça de teatro que eu vi na vida foi Sonhos da Noite de Verão, do Bando Teatro Lodum. Então foi uma experiência assim, super tipo assim, muito forte assim, a primeira vez. Porque eu tinha iniciado um curso de iniciação teatral, assim, mas só que era mais assim, né, entre nós fazendo. Nunca tinha visto uma produção daquele tamanho. E foi... Essa é uma memória... Eu e Paula estava conversando sobre Shakespeare lá atrás. Então, assim, foi um Shakespeare feito por atores e atrizes negros e negras e de um jeito... Tanto que, pra mim, a referência de Shakespeare que eu tinha no período era essa, né? Então, é uma memória muito forte. Sonhos da Noite de Verão. E essa peça que Paula Alice também falou, Rosário, isso já falando já na época da faculdade mesmo, foi uma coisa que também me marcou muito, de Felícia de Castro. E me influenciou muito na época as pesquisas de atuação. Então, são duas obras assim que me marcaram muito. E Damian Reis, né, dirigindo, né? Acho que era a direção de Damian. Isso. Solo de Felícia com direção dele. Sim, Muito lindo o trabalho. Junto com você também, do bando, para mim foi Áfricas. Logo quando eu Sim. cheguei aqui em Salvador e eu vi Áfricas, assim, para mim era muito do que você narra enquanto experiência, que era não só a grandiosidade da montagem, né? O colorido daquele figurino que me chamou muito a atenção. Sim. Mas era porque ao mesmo tempo que você via essa dimensão, existia ali um lugar do pequeno, do simples, que me tocava muito. Da ideia de conduzir o espectador mesmo pela mão e vem acompanhar a gente aqui nisso, que é tão simples e parece nada, mas daqui a pouco você vai ver o quanto você se envolve nessa mágica e quando acontece, que é aquilo que você fala, quando a conjuntura e aí a teatralidade ela se opera e você fica ali em êxtase. São espetáculos que me marcam bastante. E aí, claro, eu sou do interior. Chegando aqui em Salvador, você tem uma coisa que me marcou muito, é a proporção. Você tinha uma quantidade muito maior de peças acontecendo. E para um contexto de quem vem do interior, isso é um choque muito grande. É muito diferente. E essas peças, essa peça me marcou bastante. E uma outra foi esse Glauber. E esse Glauber, para mim, era uma questão aí, sim, com um olhar muito mais atento para uma dramaturgia, a potência que existia ali com personagens tão populares, né? E só 2 atores em cena, e quando você via, parecia que tinha uma multidão, enfim, um carnaval acontecendo.
Isso para mim era bem bacana. E aí vamos agora para o momento íntimo. Na conjuntura de vocês dois, nos universos de criação de vocês, e eu acompanho o trabalho de vocês dois, estou aqui entre pessoas que eu admiro. O que eu queria perguntar, para que a gente possa continuar um pouquinho nossa conversa, é o quanto você consegue compreender, na sua perspectiva de criação, aquilo que te move, o que é que você mais deseja enquanto criador, dramaturgo e dramaturga. Eu Sog. Eu adoro o tema. Quando eu escrevo, né? Quando eu dirijo também, de certa forma, eu gosto muito de pensar em estados de crescimento, né? Eu adoro investigar isso, assim, como crescer é difícil. E como não é cronológico, né? Não pertence à criança, só ao adolescente. Você está o tempo inteiro amadurecendo, né? Então, mudando, se transformando, e esse macro tema me acompanha muito, assim, na maioria das coisas que eu escrevi, tem sempre alguém chocado porque está crescendo. E quando eu dirijo e construo dramaturgia também em sala de ensaio, eu também penso muito nisso. Eu adoro ver as fotos de infância do elenco. Eu gosto muito de caminhar por aí, assim, pela infância. Eu acho a infância um super portal, mesmo que você vá fazer trabalhos para adultos, né? Porque é o estado de vida que todos compartilhamos. Então, quando a gente pensa em representatividade, eu não posso comungar da sua experiência em vários pontos da vida, da de Diego, mas nós três fomos crianças, com suas infinitas especificidades, né? Mas fomos crianças, então, para mim, funciona como esse portal. Acho que é o tema que mais me intriga, assim, nossa, crescer é babado. Crescer é puxado. Crescer é puxado, Ave Maria. Já eu aí, no sentido do trabalho mais amplo, sim, né, tipo que toca aí também os processos de escrita como um todo, seja para uma produção mais, uma escrita que vai mais para uma coisa mais experiencial, no caso de Quase Ilhas, ou no caso do Prontuário, né, que é uma peça mais, vamos dizer assim, mais épica no sentido de quadros. Mas o que me motiva sempre é o que eu chamo de águas paradas, né, da Península de Itapajipe. Então, quando eu penso o texto ou a encenação, sempre me vem essa água, entende? Aí já depende muito das motivações com a obra exatamente, né? No caso de Quase Ilhas, a grande motivação era preencher essas lacunas dessa memória da minha família materna, não necessariamente representá-las, né? E nas partes obscuras mesmo, e tentar preencher com alguma coisa. Então essa era a motivação máxima de Quase Ilhas. E no próprio Prontuário da Razão Degenerada, que é o nome do texto original, mas que na peça ficou Holocausto Brasileiro com esse subtítulo, também propõe uma espécie de lidar com essas águas que são meio paradas, meio calmas, mas que às vezes elas são turbulentas, sabe? Ou seja, é um espaço mais criativo ao mesmo tempo. Não é uma água de... Quando a gente fala de água parada, a gente vê muito essa água de morte, né, de doença, né? Então é uma água mais disponível do ponto de vista afrodiaspórico para a criação, né? Então, eu acho que são intenções alagadas que, sim, em termos de motivação minha diante das obras, assim. De potencialidade também, né? Claro. Tem aqui, vocês dois, para mim, tem um lugar de uma escrita que eu observo, que é de uma provocação. E aí, é lógico que a gente está dentro de um teatro, e aí, de novo, eu falo a questão da importância também de uma qualidade quando se executa, ao longo da história do teatro em Salvador, principalmente, que a quantidade nos permite uma experimentação e, com certeza, também o desenvolvimento de uma certa qualidade. E o trabalho de vocês dois, ele tange por um lugar de provocação muito grande, e aí eu vou ser muito específico aqui, o seu trabalho com teatro infantil, principalmente, não só através do seu estudo acadêmico, mas principalmente quanto você consegue colocar e materializar os seus questionamentos na composição da obra. E aí, eu estou falando de Para o Menino Bolha, especificamente, e com Paula Alice, não só porque é minha amiga, porque eu amo, adoro, mas é porque tem uma medida que eu sempre digo, né, que
peças que eu não tenho nenhum tipo de relação de trabalho, é difícil eu ir ao camarim. Para eu ir ao camarim, é porque tem que ser uma coisa que me atravesse muito. E essas duas obras de Paula Alice me fizeram ter esse desejo muito grande de ir ao camarim, falar com as pessoas, abraçar e coisa e tal. Agora vai virar aqui uma questão, né? Porque tipo assim, você nunca foi pra minha. Mas enfim, tem uma... Fica a dica. Fica a dica. Tem não só o Menino Bolha, que é uma peça que toca no sentido de tudo isso que você apresentou, mas também uma outra peça que você dirigiu e também que você fez essa composição de uma dramaturgia, juntamente com um elenco, que é Bonito. E Bonito me arrebata nesse lugar também de entender, e o que eu mais gosto, entender a potencialidade de uma dramaturgia em todas as suas perspectivas. Esse é um lugar de provocação que você faz muito, e eu vou dar a palavra a você daqui a pouco, mas também Diego faz, principalmente nesse seu último trabalho, que eu assisti lá na Casa Preta, e está nesse lugar de uma provocação daquilo que coloca o público em um tipo de recepção que o estimula e, ao mesmo tempo, exige. Então, por isso que eu acho que é tão interessante trazer vocês para essa conversa. Parece que eu convidei, né? Trazer vocês para essa conversa, que está nesse lugar, da potencialidade, da possibilidade de uma construção de obras que sai do lugar comum, daquilo que a gente já está acostumado a ver nesse cenário baiano na atualidade. Comente. O Bonito e Para o Menino Bolha foram processos bem diferentes, né, de criação. O Bolha, assim como o Miúda e o Guarda-Chuva, que foi a primeira peça que eu escrevi, eu escrevi, né? Eu tinha materiais esparsos no computador, e um dia eu falei, vou fazer um arquivão aqui, vou tentar fazer uma peça, uma outra peça. Já tínhamos anos que eu não escrevia, e tinha muito essa intenção, assim, de falar de um menino dentro da bolha. Eu me lembro de fazer pesquisa. Tem um filme, né, que John Travolta fez, inclusive. Eu assisti o filme, né, já há algum tempo no processo do Bolha, só para saber se eu estava lá, de repente, sei lá, tinha ficado na cabeça essa história, e de alguma forma a história era parecida, não era. Mas era um pouco... eles, inclusive, contextualizam a história real, eles criam uma outra parada lá no filme. Mas, enfim, é daquelas peças assim que você tem que você sonha antes, né? Para mim é um pouco diferente, assim, porque a origem e o motor principal do Menino Bolha foi esse desejo de falar sobre aquelas duas crianças solitárias que encontram uma forma de se encontrar através de um amigo imaginário, que é uma coisa bastante frequente no universo infantil. E Bonito, eu fui chamada para encarar esse processo com esses dançarinos que eu já conhecia, a grande maioria deles já tinha trabalhado. E a gente ia junto criar a partir da ideia de o que é beleza para a criança e o que é isso que a gente tenta assustar tanto a criança, né, com a ideia de um monstro. O que é esse monstro, né? E tem uma figura central no processo de Bonito, duas figuras centrais no processo de Bonito, que são os proponentes da ideia, né, que são Lucas Valentim e Edu Oliveira, que já traziam algumas questões de processos deles. Então, foi um grande compartilhamento, assim, de infâncias. A gente rodou muito, a gente abriu muita gira dançando o que eram os nossos monstros, para entender como é que era aquilo para cada um e gerar aquele encontro. Então, são dois espetáculos que eu gosto muito, assim, foram processos que, com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente atravessa, né, durante os processos criativos, me fizeram muito feliz, me trouxeram muita alegria, e Bonito especialmente no encontro com o público. Porque o Bolha, ele de qualquer jeito, ele mantém uma separação, né? Tem uma peça que acontece aqui no palco, o público está na plateia, com algumas exceções, porque a criança é esse público maravilhoso que entra na peça sem você abrir espaço, ela entra ainda assim. Então, isso eu acho incrível. Então, tinha criança que subia na escadinha, ficava sentadinha. A gente apresentou aqui no SES, inclusive. Ficava sentadinha ali no palco. É maravilhoso. Só que Bonito escancara uma roda e diz, venham, né? Joga doce. No Vila Velha, tiveram 2 dias de invasão das crianças, que até hoje eu lembro, assim, com alegria e espanto, porque dá aquela preocupação, né? Fizeram um cabo de guerra com o pescoço de Edu Oliveira, né? Vale lembrar as crianças. Cabo de guerra! Com a saia de Edu e Edu no meio, e eu assim, não, pera aí, gente, limite aqui. Tem limites. Para o pobre dançarino não morrer sufocado, na verdade. Acho que não chegaria tanto. Mas é isso, eu acho que a provocação vem nesse lugar, assim, no caso do Bolha, de estar falando de um espetáculo que oferece um outro ritmo, que oferece outra concepção de cores, que entende o teatro infantil de outra forma. Oferecer um texto que
abre margem a interpretações diferentes, oferecer coisas que não estão expostas. Tipo, eu tenho uma protagonista que é um menino. E isso não é uma questão. Eu nunca falei em nenhuma sinopse que é sobre uma menina trans. Isso não é a questão central. Aí tá ali Fernanda, que não me deixa mentir, foi parte do Bolha também. E, no entanto, tinham crianças que ficavam, mas é menino ou menina? Uhum. Essa pergunta eu acho ótima, mas eu também não era uma coisa central da peça. Que era o que deveria acontecer, né? Era ótimo se a gente não tivesse questões a serem resolvidas e fosse tudo muito natural e simples. Mas não é, a gente sabe. E no Bonito a gente tinha essa possibilidade de fusão entre público e plateia, que era bem desnorteadora para todo mundo envolvido, né? E um jeito de entrar no espetáculo, de se relacionar com ele, que é diferente também, né? Que é você poder não só assistir, mas brincar junto. Com certeza. Então, acho que esses dois polos eram que me interessavam. Quando eu me viro, gente, é pra pessoa falar. Tô cortando. Sou bem grosseira. Entendendo. Meu corpo corta. Vê, sobre o prontuário, né, que em termos de processo de criação. É um projeto que a proponente foi Gabriela Rocha, que é produtora daqui, de Salvador, e ela me chamou para escrever a peça. Aí, por uma impossibilidade da direção, eu tive que assumir também a direção ali, faltando alguns poucos meses assim para fazer. Aí teve que correr paralelo ambas as coisas, né? Quando a Gabriela ela me chamou para escrever, ela apresentou o livro do Holocausto de Daniel Arbex, o Holocausto Brasileiro, e parecia que ia para uma ideia de adaptação, mas só que eu não sei adaptar, né? Tipo, livros, romances, é uma tecnologia que eu não domino. Não é tanto que eu falei de outros nomes para ela, né? Tipo, Bárbara, citei você, entende? Quer dizer, não sei se você adapta. Mas continue citando. Deixa que eu resolvo. Deixa por mim. Mas Bárbara sabia que já tinha adaptado os demônios, né? E tinha uma tecnologia ali. É uma coisa que eu não sabia fazer. Ela, não, veja aí se rola coisa. Eu falei assim, olha, se eu for escrever, eu vou escrever outra coisa, porque posso pegar aqui como referência. Ela falou, não, tudo bem. Mas só que quando eu vi o livro, né, eu fiquei muito tempo com as fotos. E as fotos eram a maioria de pessoas negras encarceradas nesses manicômios, né? E o livro não tocava nisso. Sim. Né? Era uma questão que me deixava um pouco aflito lendo o livro depois, porque eu fiquei mais tempo antes de ler, né? Eu fiquei muito tempo vendo as fotos. Aí depois eu cheguei para a Gabriela e falei assim, olha, eu só posso escrever sobre isso a partir daqui, né? Só assim mesmo para poder escrever, lidar com isso, porque foi muita aflição ler o livro e ela não tocar nos assuntos ali, né? E aí eu escrevi a peça, mas só que eu queria propor para as pessoas um processo mesmo, até meio que brechtianiano, de corte e de uma relação mais, por falta de palavra melhor, uma relação mais intelectual com a obra mesmo. Mas só que eu achava que essa coisa de cortar e talvez distanciar, talvez não ajudasse a uma entre muitas aspas, uma produção, de uma reflexão sobre o encarceramento. Eu falei assim, bem, então eu vou contar uma espécie de mentira, né? Eu fui para a ideia do documentário falso, para tentar gerar uma inquietação nas pessoas de se perguntarem se aquela mulher que eu estava falando, aquela intelectual que é Cassandra Santos do Nascimento, existiu ou não. Uhum. Né? Aí eu comecei a fazer a biografia dessa personagem, tipo, o que ela estudou, o que ela fez, né? Ali nessa época dos anos 70 para 80, inventei que ela era monitorada pela ditadura, né? Inventei que ela decidiu se auto-exilar e seguir uma carreira fora do país. Coloquei ela como uma espécie de radical da área, né, da psiquiatria, fui inventando essas coisas. E aí fui estruturando esse, entre muitas aspas, documentário falso sobre alguém que teoricamente não existia.
né? E assim, surgiu alguns efeitos interessantes, porque as pessoas perguntavam se ela existia ou não, iam pesquisar na internet, né? Então isso foi bacana em termos de buscar entender esses sofrimentos psíquicos e esse encarceramento em massa em afroperspectiva, entender que isso realmente foi um projeto, né? No Brasil, principalmente pós-república. Então, a ideia foi justamente essa no Holocausto, né? Ter uma relação mais racional com a obra mesmo, né? É como se ela fosse um ensaio, né, de 2 horas, como ela foi. Muito bacana. Quem não viu, veja. Recomendo. Hoje, no final da peça, eu já estava. Existiu, sim. Oxi. Não, essa Tem até uma frase maravilhosa do final, que eu não vou lembrar agora nem com a arma na cabeça, mas que suscita essa inquietação. Como é? Você que escreveu. Se não é real, não... Que é uma frase que eu botei... Cassandra Santos Nascimento é uma personagem fictícia, mas não significa que ela não existiu. Exatamente. É maravilhoso. Fecha super bem. Ela foi inspirada em Beatriz do Nascimento e Teresa Santos, né? Nessas 2 intelectuais. Então, até gerava nas pessoas, já ouvi um Nascimento, eu já ouvi um Santos ligado a essas intelectuais negras ali desse período. Será que... Então, também tentar reconhecer traços. Tentar reconhecer traços e achar que, realmente talvez ela existiu, porque esses nomes não são tão estranhos, mas foi por aí, né, essa concepção da Cassandra. Também maravilhosa a peça. Obrigado. Tá tudo aprovado aqui. Temos mais perguntas? Eu não tenho mais. Tem mais o que falar? Vamos conversar sobre a vida. Temos mais perguntas. Temos mais perguntas na plateia? Gere assunto. Você quer comentar mais sobre o que da dramaturgia de Salvador, Paulo? Ai, gente. Depois vai ser você, o seu pai. Meu Deus. Eu não sei, assim, eu percebo que tem muitos interesses diferentes, né? A gente estava conversando lá fora, acho que talvez seja bom falar aqui também, que é particularmente o que nos interessa, né? Como dramaturgos, diretores, né? O que é que a gente pira mais em fazer. Eu comentando isso assim, que eu raramente... Eu vou me contradizer em seguida, viu? Mas prepara-te. É porque eu raramente pego assim, um texto já pronto para dirigir, né? Já aconteceu. Agora mesmo estou dirigindo a Gildeia Oliveira. Mas é mais raro, porque, tipo assim, no caso, o Gildon fez a proposta, né? Quis que eu dirigisse a peça dele e essa pessoa incrível. A gente faz qualquer negócio, mas de cara, assim, não é uma coisa que me interessa tanto, né? Quando eu penso assim... Eu dizendo para Diego que eu tinha visto alguém comentar assim, você só é um ator verdadeiro ou um diretor verdadeiro depois que você monta ou faz um Nelson. Eu, assim... Nelson, fiz uma versão da Batata na época do Demente, mas, tipo... Eu não tenho muita essa pira de que é preciso passar por alguns autores para ser ou atriz ou diretora. Nem por essas escolas ou vertentes para dar uma credibilidade. Claro, ou tipo, só é dançarino quem passou pelo balé. Não. Exatamente. Então... Eu não tenho muito isso, assim, não tenho muito ânimo. Eu acho que já é o desejo enorme de tantos diretores, sabe? Montar Nelson, montar Shakespeare, montar os grandes clássicos, que, ótimo, excelente, massa, vão lá. Mas não é muito, assim, nunca foi o meu ímpeto principal. Eu gosto de escrever. Sim. E eu gosto de contar minhas próprias histórias e contar histórias de amigos ali, né? De pessoas que estão vivas, de preferência. De preferência, não é isso? Gosto muito. Então, acho que isso é uma coisa, assim, até como... Não quer dizer que eu nunca vá fazer na vida, né, gente? Mas, em princípio, não é assim o que mais me anima. E essa coisa de entrar em sala de ensaio com zero, né, com uma ideia e atores e a partir ou dançarinos, e a partir disso gerar uma obra, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que é um processo criativo completamente diferente de escrever uma peça antes de dirigir e que, para mim, também é bastante animador. Vai, Diego! Se joga. Repete a pergunta de novo. O que é que você acha do que é essa dramaturgia que a gente está vivenciando hoje? Na perspectiva que você quiser abordar aí, fique à vontade. Meu Deus. A sacanagem, porque era comente. Comente! Era comente, coisas da vida. Aproveita a conversa que tiveram antes. Joga aqui tudo. De quem vocês falaram mal? Fala pra mim. Não, a gente não falou mal de ninguém. Não, a gente não falou não. Mas assim... A gente ama todo mundo. Justamente. Ou quase todo mundo. Ou quase todo mundo. Bem, o que dizer, assim, é meio difícil falar em termos do que eu acho,
dessa dramaturgia que está acontecendo em Salvador, assim. Porque por mais que sejamos, não sei se isso seria um defeito ou não, né? Tipo, na época que eu trabalhava na Barril, na revista Barril, como editor, crítico, eu assistia muita coisa de tudo, assim, na cidade, fora do centro, né? Assim, não era tudo, porque não era algo possível, né? Por sermos uma pessoa só e não se multiplicar em vários. Mas foi um período, né, de 2 anos, onde a gente fazia um esforço de assistir o maior número de coisas possíveis. Mesmo de coisas que a gente não fosse escrever, mas só para a gente ter um leque de escolhas para, não, vou escrever sobre isso, então botar esse texto em tal coluna. Nos últimos tempos, assim, antes da pandemia, eu assisti muito pouco, muito sinceramente, assim, muitas poucas obras teatrais. Mas o que eu sinto, pelo menos da produção de dramaturgia, conhecendo o seu trabalho, de Paula, de Bárbara, entende? Do pessoal da Outra também, né? Tipo, de Luiz. É uma vontade de experimentação de linguagem também. Sim, entende? E que eu acho que talvez nos últimos... Agora, né? Talvez se deva falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas não era algo muito visto, pelo menos não no campo da dramaturgia, né? Mais ligado assim na encenação, até se falava uma coisa ou outra. Mas da área de dramaturgia, essa diversidade de experimentações não era muito debatida, né? E é o que eu estou sentindo um pouquinho mais. Mesmo não tendo visto algumas coisas, que foi no ano de 2019, né? Que eu não consegui ver tanta coisa assim. Então, eu acho que tem esse campo vasto de experimentação de linguagem dramatúrgica que está acontecendo e que talvez fosse interessante começar... Isso, dramaturgia em teatro, né? Que é um pouco diferente, sei lá, nessa parte de audiovisual, que eu acho que está mais preso a um formatinho, né? Mas eu acho que é assim que eu vejo. Tem um processo aí de experimentação de linguagem rolando. Eu concordo com vocês. Eu acho que, só amarrando o que Paula estava falando, que você está apontando, eu acho, pelo menos assim, no que eu consigo observar, existe uma inquietação muito grande. E também uma politização muito grande na abordagem de temáticas, na ideia e na exigência de uma representação, uma representatividade, naquilo que você consegue conceber enquanto obra, e o quanto essa obra te atravessa, fala e comunica com você. Que, claro, é dos nossos tempos, acho que é por isso que você vem notando isso mais agora, porque também essas pessoas, elas conseguem justamente estar nesses lugares, conquistar esses espaços e dar esse sacode em todas as instâncias que é o fazer teatral. Se a gente pegar historicamente falando, a gente vai ter aqui o que foi dito aqui, uma década de 70, uma década de 60, 70, 80, que as inquietações eram outras, de outras ordens. E não necessariamente muito daquilo que está sendo apontado hoje no palco do Teatro de Salvador, não atingia ou não tinha essa visibilidade que tem hoje. E aí eu acho que existe esse lugar, né? E onde a gente não discute não necessariamente a qualidade daquilo que é mostrado, mas sim a relevância e a importância daquilo nesse momento. Por isso eu acho que amarra com o que você fala, que muitas dessas pessoas estão passando pelos mesmos lugares, que não basta montar um Shakespeare, porque nesse momento um Shakespeare em si não atravessa aquelas pessoas. Por isso elas encontram a importância em montar aquilo que elas desejam, os seus atravessamentos, enfim. Eu acho que a gente está muito vivendo isso agora. E é um lugar muito importante, antes de qualquer coisa, de observação. E a partir da observação, sim, a discussão que isso pode provocar. Deixa eu só fazer um adendinho aqui, eu também ia fazer um adendo, mas pode ir. Que é os adendos. Que é uma coisa que, para mim, muda radicalmente a experiência que a gente vive aqui nos últimos anos com teatro, aqui, particularmente na Bahia, que é polêmico, mas a descentralização dos recursos. Mais pessoas podem montar, mais pessoas vão fazer teatros diferentes. Isso me parece óbvio. Você pega um cenário da década de 90, em que você tinha muita verba para poucas peças, você tinha grandes montagens históricas. Qualquer historiografia do teatro vai contar isso e vai contar muito bem contado, e é muito merecido. Entretanto, tem uma coisa muito bacana nessa fragmentação
goste ou não goste do que está acontecendo, que é mais pessoas vão contar suas histórias. Exatamente. E aí você tem uma série de revoluções acontecendo. Porque os protagonismos, eles se tornam múltiplos. Exato. Né? E aí não me interessa, sinceramente. Bom, ruim é muito variável. Cada um vai ter um gosto. Com certeza. O que me interessa é que mais gente possa narrar, que mais gente possa contar suas histórias. E de outras pessoas, porque eu contando Shakespeare é uma coisa, você contando Shakespeare é outra, Fernanda contando Shakespeare é outra coisa. Então, isso para mim é bem notável. Eu ia falar mais ou menos por aí também. Paula já completou. Já fez a síntese. Joga sua pergunta. A minha pergunta é para os três, na verdade. Eu queria que vocês falassem desse imaginário do teatro baiano. Se vocês, enquanto criadores, vocês se sentem parte, e se vocês se colocam como dramaturgos baianos, ou vocês, não, isso é bairrismo, meu teatro é do mundo, e é teatro e acabou. Esse teatro baiano que a gente fala, que se criou aqui, existe? Vamos lá. Se joga, Paula. Ó, tinha uma piada maravilhosa de uma série da Globo chamada Comédia da Vida Privada, que era assim... eu não vou lembrar agora o nome, viu, gente? Minha memória é um horror, mas era assim, minha memória do teatro baiano. É um horror, mas é que o ator, que eu não lembro quem era agora, tava com fone de ouvido, tipo assim, pra identificar aí, o tipo de música. Aí tocava, sei lá, axé, música baiana, João Gilberto. Aí diziam assim, não, João Gilberto é baiano, mas não faz música baiana. Maravilhoso, né? Um exemplo bom pra gente pensar, porque é um cara que foi pro Rio, virou bossanovista, virou não, né? Que inventou a bossa nova, e ele dificilmente vai ser associado como música baiana, mas e aí, a música produzida por um baiano, apropriada ou criadora, um dos criadores da bossa nova, é baiana, não é baiana? Como é que fica isso? Então, é um vespero esse assunto, né, pra gente entrar, e depende muito de que pensamento de filia. Eu acho que eu não estou comprometida com os ícones da baianidade, então o Menino Bolha não aparece segurando um acarajé em nenhum momento, se for esse. Falando assim de um ícone, né, reconhecível. Mas, então, assim, eu diria que ele, né, para o Menino Dendê, assim, não tem esse compromisso, né? Daí que você falou antes de vir. Mas é uma obra baiana, né? Eu achava uma vez eu participei como atriz de um festival, né? E aí era um festival de Paulínia, né? Que é um festival conhecido e muito cheio de olheiro da Globo. É muito engraçado ver um olheiro, sei lá, falar comigo assim, não, porque... Não, eu passei, ele fez, atriz baiana. Eu falei, oi? Aí ele, não, porque é uma categoria, né? O ator baiano, depois de Wagner, Vladimir, Lazinho, virou uma categoria. Aí eu, assim, nasci lá, tipo... Mas não sei se assumo este compromisso assim, com os ícones, né? Mas somos todos baianos, assim como somos todos brasileiros. Eu acho que uma forma de você dizer que aquilo é baiano é você não assumir aquilo como Brasil. E aí, por exemplo, você pega rock da década de 90, Dead Billies. Como é que você localiza uma banda como foi o Dead Billies, sabe? Que dialoga com o rock do mundo, com o rock baiano também, mas aquilo é rock brasileiro, aquilo era para estar em qualquer lista minimamente competente de rock Brasil. E eu não sei se tá. Acho até que tá, porque não é possível que não esteja, mas sim, temos essa esperança. Tem essas coisas pra gente pensar, né, quando a gente entra nesse assunto. Bem, tipo assim, eu concordo com tudo isso que Paula falou aí, né? Mas eu queria completar com uma outra coisa também. Eu acho que eu também não tenho esse comprometimento com esse mito porque, querendo ou não, é uma mitologia, né, do teatro baiano, dos seus ícones, seu jeito de fazer, entende? Tem um certo romantismo em cima disso. Historicamente, a gente pode pensar assim, diante de um eixo Rio e São Paulo, talvez se faça necessário uma certa proteção de certos aspectos do modo de fazer e que surge isso que se chama de teatro baiano. Não sei se isso é assim nos outros estados, né? Me parece que é um pouco assim com Pernambuco, assim, com os amigos que falam. Pernambuco virou Brasil, hein? Cinema de Pernambuco é depois um cinema brasileiro. Depois do cinema de Pernambuco. Cinema de Pernambuco é um cinema brasileiro. A gente é baiano, é cinema baiano. Justamente. Mas é isso, né? Tipo, isso é muito forte aqui, né? Isso, e já me fizeram essa pergunta também, né? Tipo, parece que na Bahia tem o teatro baiano, tem a música baiana e tem a dança baiana, entende? Tipo, mas assim, ao mesmo tempo, se a gente analisa isso em termos sociopolíticos, geográficos, dessa relação
do que ganha um marcador de baiano em termos de produção artística diante ao que acontece, que é universal, não é brasileiro o que acontece no Rio e São Paulo, né? É universal o que acontece no Rio e São Paulo. Entende? Então, apesar disso, isso eu acho que é um pouco complicado para a gente aqui. Porque parece que você se torna preso na sua própria naturalidade, né, de ser baiano, né? Quando me perguntam assim, Diego, você faz teatro negro? Aí eu falo assim, não faço. E por que eu digo que eu não faço? Porque eu acredito do ponto de vista de tradição do ponto de vista de mudança. Não entendo tradição como algo conservado, entendo como algo pedagógico até, que vai mudando no decorrer dos tempos, aí você vai estimulando as outras pessoas, aí as gerações futuras vão estar mais adiantadas do que nós esperamos naturalmente. Então, do ponto de vista tradicional, talvez seja possível falar que eu faço arte negra. Do ponto de vista estético ou de gênero, não. Então, a mesma coisa no teatro baiano. Eu não faço teatro baiano de gênero, do como se convencionou, entende? Mas talvez eu tenha uma tradição que está atrás de mim, que eu acho que tem a ver com todas essas questões sociopolíticas, do eixo, do mercado, que em algum sentido ela me constitui, entende? Talvez ela não ganhe matéria, entende? Mas ela me constitui em algum aspecto, sabe? Eu acho que é muito por aí. Quando se fala de teatro baiano ou de teatro negro, ou de arte negra, arte baiana, eu acho que é assim mais ou menos que eu me posiciono, sabe? E também nada eu só vou tirar o som aqui rapidinho. E também nada contra os grandes ícones, né? A gente pensa numa peça emblemática do teatro baiano, como A Bufetada, uma peça que talvez tenha construído, Sim. inclusive, o nosso imaginário do que é uma peça baiana. Isso. E a gente tem um espetáculo vivo até hoje, 30 anos. Acho que, se já não fez, está fazendo 30 anos. O Paió, Cabaré da Raça. Mas eu dou A Bofetada porque A Bofetada teve um tipo de projeção nacional ligada ao besterol, né, que era um movimento do Rio de Janeiro na época. Legitimo o besterol. Legitimo o besterol, e é uma peça que existe até hoje. Nenhuma outra peça nossa tem 30 anos de idade. Exatamente. E ela é muito... Ela fica ali num limbo muito louco de seguidores, uma horda de fãs e um desprestígio intelectual, muitas vezes, que eu acho um absurdo. Com certeza. Uhum. Porque é uma peça revolução. Peça hífen revolução. Goste ou não goste. Tem Assim, é uma peça que precisa ser comentada, histórica. precisa ter um lugar histórico, sabe? E só uma coisa sobre... Eu te interrompi, Paulo? Não, tranquilo. E só uma coisa sobre essa coisa de se achar muito bairrista ou não. Independente dessas coisas do gênero, porque talvez a gente possa classificar esse teatro baiano como gênero, a partir desse imaginário que a gente tem, dessas coisas. Eu acho que a gente deve ser cosmopolita, velho. Eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que se manter uma relação, óbvio, muito próxima com o que nos toca ao redor, né? Estamos aqui em Salvador, Bahia, os acontecimentos que, ou sei lá, motivações nascem daqui, né? Querendo ou não, né? Até mesmo algumas materialidades estão aqui e não vai estar em um outro lugar, em outro estado. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito mais mundo, entende? Em termos de arte, né? Eu acho que eu sinto que aqui em Salvador a gente tem essa tendência, e eu também tenho, a estar mais envolvido com as questões que são muito daqui, ou no máximo Brasil. Entende? É por isso que eu disse que Rio de Janeiro e esse eixo Rio e São Paulo não é necessariamente o que eles fazem lá é arte brasileira, né? Eles acham que faz arte universal. Entende? Tipo assim, o que acontece lá é universal, o que acontece aqui é regional, sabe? O que acontece nas outras regiões, que é uma coisa que não é só da Bahia, né? Em termos da perspectiva do eixo Rio-São Paulo, acho que é mais ou menos assim nos outros locais do país, né? Mas, independente disso, eu acho que a gente deve ser cosmopolita nesse sentido, sabe? Abrir as antenas para o mundo, assim, manter uma antena aqui, sei lá, e se conectar com o que está acontecendo no mundo também. Aí, sou eu, né? Responda, Deixa eu linda. responder, calma. Vocês estavam falando, estava pensando uma coisa que, claro, nós todos vivemos isso.
E não tem como a gente discutir isso sem falar dessa política mesmo que é fazer arte. Eu acho que é uma questão para mim que é muito, muito séria, e todos nós, e a gente conversa muito e sabe sobre isso, a gente luta tanto para fazer. Que realmente, sinceramente, esse questionamento, ele é muito depois. E se ele chega para a gente que está fazendo? Eu tenho que viver 120 anos para depois dizer alguém chegou, estudou criticamente isso, tentou enquadrar e colocar em um tipo de codificação para dizer assim, não, o teatro baiano veio dessa forma até aqui, depois outras formas são legitimadas e se tornam outras formas de fazer um teatro baiano. Ok, massa, mas agora, nesse momento, eu não estou preocupado. Nesse momento, eu quero fazer. E é uma luta fazer, é uma luta realizar isso. É muito complicado, ainda mais, e eu digo isso numa perspectiva de quem escreve. Eu não sou diretor, eu não sou produtor. Então, há esse lugar. Então, assim, que eu devo conquistar sempre, através, justamente, entendendo como, nesse contexto, quem são meus pares, nesse meu fazer. E aqui, para mim, passa por um lugar que é uma perspectiva real de crença. Daquilo que eu estou me aliando e me associando com aqueles que têm uma mesma perspectiva, enfim, de enxergar o mundo e um fazer teatral que é dessa forma. E vamos juntos. O que vai dar enquanto resultado para mim, se isso vai ser legitimado de alguma forma, categorizado como uma ideia de uma qualificação para ser chamado de teatro baiano, não sou eu que vou dizer, e também não é uma preocupação minha agora, imediata. A minha preocupação é com o meu próximo trabalho. Sendo bem sincero. Realizar já é puxado. Ave Maria demais, Realizar. a gente bem sabe. Não é mesmo? A gente bem sabe, não é mesmo? Quem sabe que é não isso. É mesmo? Enfim. Fim. Você queria uma coisa bonita? Desculpa. Deixa um recado, uma coisa. Assistam, gente, esse programa todo, vai vir coisas maravilhosas. Não percam o próximo podcast, tá incrível. Cabelo. Valeu, obrigado, eu queria pessoal. só Agradeço. Peraí. Agradece, péssima, ela agradece e vai embora. Ô, gente, pera, volta. Paula Alice. Eu quero só agradecer o convite, né, para estar aqui com essas pessoas e falar da importância do registro também, né, porque é um projeto que, assim, de modo geral, nós temos, eu diria, que pouco compromisso com a história e a memória, né? A gente pensa assim, livros sobre o teatro baiano, história do teatro baiano, pouquíssimos, né? Poderia ter bastante, por exemplo, do teatro infantil, um total de 0, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, que eu vi que no resultado dos editais recentes tinham pessoas interessadas nisso, em começar a compor essa historiografia. Então, acho que é muito relevante pensar nisso, porque o teatro é efêmero, sabemos, né? Com toda e certeza. os jornais também estão ficando, então vamos ser apagados, vai todo mundo sumir aí daqui a 50 anos. De deixar isto enquanto registro Através isso, é maravilhoso. De iniciativas como essas. É isso, obrigada, gente. Querido, eu sou tão péssimo. Não me chama pra mediar, gente. Eu não sei mediar. A senhora é maravilhosa. Obrigado pelo convite também, João, Fernando, Fernanda, Alisson, que tá lá em cima. Obrigado, Gildo, pela essa mediação incrível. Mas super à vontade, foi bem legal, foi muito bom. Hebe, nova Hebe. A nova Hebe. Obrigado, Paulinha, também tá falando aqui junto com o Paula, também tá sendo ótimo. E é isso, né? Parabéns também pelo projeto, né? Tipo, o trabalho de criar essa memória é importantíssimo mesmo, né? Ainda mais levando os últimos acontecimentos, né? Sim. Conta esses últimos acontecimentos, não só isso que a gente está vivendo, mas essas produções que aconteceram de uns anos para cá, eu acho que necessitam também ser debatidas, serem analisadas, serem pesquisadas, registradas de algum jeito. Assim como o esforço crítico na revista Barril, também que fez um trabalho maravilhoso durante alguns anos. Ainda tá rolando, tá, né? Tá rolando. Tá mais, segundo o Daniel, agora tá mais na literatura um pouco por causa da pandemia, né? Essas coisas. Saiu do teatro, ampliou para as outras artes, quer dizer. Não, agora tá literário, tipo, teorias literárias, tipo, autores italianos. Eu falei assim, que é isso, gente? É muito chique. Volta pra cá. Volta pro teatro, não é mesmo? O teatro precisa de você. Volta pra cá um pouquinho. Mentira, mas tá sendo legal também, tá sendo bacana. Porque é isso, também tem uma coisa de se conectar com o mundo que tava legal. Bora terminar, gente? O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.